Veja no ICL Notícias, segunda edição. SOS Clima. Racionamento de água em cidades paulistas. Incêndios fora de controle. Rios que secam. O país debaixo de fumaça. As multas de Musk. Xandão manda transferir 18 milhões de reais da Starlink do Twitter para os cofres da União. Ao vivo, deputado Glauber Braga comenta o processo de cassação contra ele no Conselho de Ética. E demonstrando que existe uma perseguição. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sextou, ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E para você que está no Rio Grande do Sul e que nos assiste pela Pop TV, boa noite para você também. E muito boa noite para os meus companheiros de bancada nessa sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13 de setembro, hein? Isso, boa noite, Chico e Rodrigo. Boa noite, gente. É uma sexta-feira 13 com o país em chamas, como já destacou aqui o Oliveira na nossa abertura, né, Gabi? Você sabe que o pessoal do figurino colocou até um blazer aqui pra mim, mas eu não aguentei vestir o blazer. Não sei se é psicológico, né? Eu acho que é um pouco porque o estúdio normalmente o estúdio tá com ar-condicionado, mas eu venho lá de fora, daquele bafo. Não, você está mais adequado à cidade de São Paulo hoje. Sexta-feira. A gente tá o tempo inteiro, né? Tá muito calor na cidade de São Paulo, em outros lugares também. E os olhos ficam o tempo inteiro, assim, olho seco, né, mesmo, não tô conseguindo. Eu não fui no inferno ainda, mas hoje eu tive uma sensação de algo muito parecido. Oi. Passei ali uma hora, uns 40 minutos na marginal do Tietê. Rapaz. Em São Paulo, com essa fumaça na beira do Tietê. Isso, para quem não conhece a do inferno, pode ir se acostumando. Foi na antessala. Na antessala, né? Porque imagina que cenário é esse, gente. E muitas vezes com o carro de aplicativo sem ligar o ar-condicionado. E com o fogo chegando, porque hoje chegou na Zona Norte. Chegou. Eu vou falar disso já. Incêndio aqui atingindo a área urbana de São Paulo. É algo impressionante. É impressionante. Tem muita coisa para a gente falar a respeito disso. Tem até cidades que já estão racionando água. Aqui no interior de São Paulo, na Grande São Paulo também, em algumas cidades. E por aqui a fumaça continua, a poluição continua, mas hoje a gente não está em primeiro lugar, a gente está em quarto. No mundo. Mas estamos ali na batalha, né? Uhum. Na batalha pelo pior. Eu estava vendo aqui a pontuação, no Catar, que, assim, 3 vezes pior do que São Paulo. Se aqui está péssimo, o Catar... É o Kuwait. Desculpa, Kuwait, Que está até, pela classificação, tem a vermelha, né, tem a amarela. Eles já estão no marrom, que é o classificado como perigoso, na tradução. Mas não é por fogo, é por deserto mesmo, né? Acho que é a poeira levantada pelo deserto. O vento e tal fica aí. E a gente está ali disputando, hein? Estamos na briga pelo pior. É isso. Pelo pior lugar, nessa sexta-feira. Nós vamos falar também depois sobre essa história do Alexandre de Moraes, né? A gente já destacou aqui na abertura. Liberou o dinheiro da Starlink, né? A informação de que estão acontecendo conversas nos bastidores entre a turma da grana, né? Assim, algum incômodo. O Alexandre de Moraes deu um chega para lá no X, aí incluiu a Starlink. A Starlink é importante para a transmissão de dados em várias partes do Brasil. Outro dia a gente até estranhava aqui, né, Gabi? A Globo News abriu assim uns 10 minutos para falar, olha que beleza a empresa, a SpaceX levando gente para o espaço, a Globo dando uma namoradinha Primeira assim. Missão com caminhada espacial, foi essa a manchete. Porque eles estavam brigando Eu antes. só vejo a cara de um vampiro por trás disso tudo. Michel Temer. É o grande articulador do capital no Brasil, né? Tá com o Xandão. Quem conversa pelo capital nessas horas? O escritório de advocacia sai da causa. Fazem um aconchambramento. Cara, quando tem esses acordos assim,
o vampiro está no meio. Está no meio. Bom, gente, mas daqui a pouco a gente fala da Starlink, é um tema importante também. Os incêndios, né? Vamos falar dos incêndios. E as consequências deles. E as consequências. Deles, melhor dizendo, porque são muitos incêndios. São muitos e a gente costumava ver, 10 anos atrás, aqueles incêndios se aproximando das grandes cidades na Califórnia ou na Espanha, né? E falando, nossa, olha isso, e eram bairros, assim, às vezes condomínios ricos, né, Chico? Sim. Olha, na Califórnia, moradores de mansões tiveram que sair e tal. Isso 10 anos atrás. Hoje, a gente assistiu isso em São Paulo. O incêndio chegou à Serra da Cantareira. Para quem não é de São Paulo, né, é uma região, bom, como o nome diz, uma cadeia ali de montanhas que tem moradores, tem um bairro, tem, enfim, a Cantareira é um bairro bacana, arborizado. Só que o incêndio começou na mata, na Serra da Cantareira, e foi descendo o morro e se aproximou de um posto de gasolina, numa das avenidas mais movimentadas ali da zona norte de São Paulo. Então o incêndio atinge área de mata ao lado do posto. O posto teve que ser esvaziado, helicóptero da Polícia Militar foi enviado ao local. Por pouco, o incêndio não chegou também ao posto de gasolina. Então, está havendo um cerco assim, né? O ar fica irrespirável. A mata, o que tem de mata ainda em volta de São Paulo, e tem bastante, viu? Tem a Serra do Mar de um lado, tem a Cantareira do outro, né? Tem o Jaraguá, a região do Jaraguá. Enfim, São Paulo é uma metrópole cinzenta, com muitos prédios, mas com muita mata ainda no seu entorno. Só que uma mata que está sofrendo, como em todo o Brasil, pela seca, né? E pelas queimadas que vem avançando. A gente não tem nenhuma informação se aqui foi criminoso. Provavelmente não. Provavelmente um incêndio realmente provocado pela seca. Bom, São Paulo está ruim demais de respirar, mas como a Gabi já disse aqui, tem lugar muito pior. Lugar muito pior no mundo, Kuwait, entre outros, e lugar muito pior aqui no Brasil mesmo, gente. Se São Paulo está sofrendo com incêndio, descendo, Cantareira, olha o ranking que mostra aqui, isso aqui foi mais cedo, né? Porto Velho, em Rondônia, agora há pouquinho, né? Agora há pouco. Então a nossa equipe conseguiu atualizar agora no final da tarde. Porto Velho, com o pior índice de ar, é aquele site suíço, né? AQY, né? AQI, aliás, que faz as medições da qualidade de ar no mundo e faz também para as cidades brasileiras. Porto Velho, em Rondônia, índice 172. São Paulo, 138. Depois vem outras capitais, a gente percebe que Porto Velho e São Paulo estão no foco aqui, né? Tem os ares com pior qualidade agora no Brasil. Bom, Porto Velho tem um outro drama, Gabi, que também já apareceu aqui na abertura do nosso programa. Além do ar estar muito ruim, falta água, porque o Rio Madeira, que passa ali na frente de Porto Velho, capital de Rondônia, está na sua baixa histórica. E então falta água e falta ar para as pessoas respirarem. Uma situação terrível em Rondônia. Bom, dando uma passada pelo Brasil, hoje a gente teve uma outra notícia impressionante, uma cachoeira famosa no interior de Minas Gerais, simplesmente desapareceu. Foi em Cachoeira do Bom Despacho, em Santa Cruz de Minas, o nome da cachoeira, né? Cachoeira do Bom Despacho, que fica no município de Santa Cruz de Minas. Começou a entrar em estado crítico há 15 dias e secou por completo. Aqui a gente tem um antes e depois. Aqui é um local turístico, super procurado pelos visitantes, com água algumas semanas atrás, e agora completamente seca. Há 100 dias não cai uma gota d'água nessa região, no interior de Minas. Então a gente percebe problemas no norte, o presidente Lula teve no Amazonas. O Amazonas tem 62 municípios em estado de emergência, com falta d'água. Falta d'água no Amazonas. Eu nunca pensei que eu fosse falar sobre isso. Vários rios secando. Essa imagem que estava atrás de você agora da cachoeira é muito impressionante. É muito impressionante. Eu fiquei impressionada. Vamos colocar de novo a imagem da cachoeira? Eu vi mais cedo. Olha isso aqui, gente. O antes e o depois. É claro que a gente sabe que em muitas partes do Brasil você tem rios intermitentes que correm uma época do ano e não correm na outra, mas não aqui em Minas. Em Chico, no sertão do Nordeste, em algumas áreas, você tem rios que correm só em uma época do ano, né? E depois secam. Isso historicamente. Tem até o caso do maior rio seco do mundo, que é o Rio Jaguaribe, no Ceará. Ele passa parte do ano, às vezes, seco de tudo, né? Totalmente seco. Mas aqui em Minas, né?
Olha a vegetação, a gente percebe que é uma área de vegetação, não é uma área, nem de longe, né? Assim, como a Caatinga, no sertão do Nordeste, né? É uma área, talvez, entre Mata Atlântica e Cerrado, né? E está nessa situação. Bom, depois de olhar essas imagens e de respirar ou mal conseguir respirar, a gente tem que voltar a um ponto que nós falamos ontem aqui. Cadê o governo federal no meio dessa crise? A gente tem que fazer essa cobrança. Não é possível, gente. Nós falamos muito da irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Eu acho que não tem comparação uma coisa com a outra. É muito mais grave o que aconteceu ali, era pandemia, negacionismo, etc. Mas cobramos o governo Bolsonaro, todo mundo, porque não fez o básico, que era um comitê de crise, dar informação para as pessoas. Ao contrário, dava informação errada, mandava as pessoas saírem para a rua e recomendavam remédio errado. Então, foi uma irresponsabilidade total. Mas agora, o governo federal está faltando uma atuação mais ativa. Um comitê de crise. O que impede o governo federal de montar um comitê e fazer aquelas coletivas que o João Dória fazia durante a pandemia? Vocês lembram, Gabi, Chico e todas e todos que nos acompanham? Enquanto o Bolsonaro não fazia nada, o Dória, que muita gente criticava, na pandemia ele agiu bem, colocava a turma ali, né, fazia aqueles encontros, levava os médicos, levava cientista, falava sobre vacina, dava informação. O que tem que fazer na escola? Tem que fazer isso. O que tem que fazer se você precisa trabalhar, você é de uma profissão que exige que você saia, apesar de todas as recomendações, coloque a máscara. Agora pode tirar a máscara, melhorou um pouco. Agora põe de novo a máscara. Qual vacina vai tomar? Quanto tempo? Ele fazia essas entrevistas e dava informação. Isso é um ponto de apoio fundamental para as pessoas. Gente, se o João Dória fez, e nós mostramos aqui, ele fazia aquelas coletivas no Palácio e tal, por que os ministros do presidente Lula, chefe da Casa Civil, o Rui Costa, a Marina Silva, né, do Meio Ambiente, a Nízia, da Saúde, eles não podem se reunir 2 vezes por semana? Né? Organizam aqui. Olha, a informação é essa, sobre o meio ambiente. É assim, assado, a previsão do tempo é assim, você tome cuidado ainda, principalmente na região Mato Grosso do Sul, São Paulo vai melhorar, não vai melhorar. Se você tem animais, como é que você faz com a água? Pode dar água, não pode dar água? Essa fuligem, usa máscara, não usa máscara? Tem que ser algo mais institucionalizado. O que está faltando, gente? Importantíssimo, Rodrigo, o que você está falando. Até porque você tem, hoje em dia, ontem a gente falou do Ministério da Saúde. Hoje teve uma série de pronunciamentos lá. Você tem coisas isoladas dentro do próprio governo. A Marina fala um pouco aqui numa coletiva, a ministra da Saúde fala um pouco, o Palácio fala, mas tem que reunir isso e dar com substância. Para mostrar que é grave mesmo. Não ficar aí sai ali uma nota aqui, uma nota acolá. Tem que reunir todo mundo e dar uma coletiva por dia. A Marina vai reunir com o Tarcísio, se não me engano, ainda hoje. Mas é um bocado de informação fragmentada que você poderia dar um ar de informação para valer. Sim. Numa bela coletiva com informação, com gráfico, com mapa do Brasil pegando fogo, com tudo. Por exemplo, Carlos Nobre, né, Gabi? Você entrevistou o professor Carlos Nobre outro dia aqui no Em Detalhes. Entrevistou, inclusive, antes dele ter dado aquela entrevista para o Estadão e para o UOL. Hoje ele falou no UOL, Carlos Nobre. Daqui a pouco nós vamos trazer um resumo de tudo que ele falou. O Carlos Nobre está até sendo cotado para ser o chefe dessa autoridade climática criada pelo Lula. Gente, já era para ele estar, porque é até bacana você mostrar. O Brasil tem cientistas, tem gente que pensa sobre isso. Coloca as autoridades, traz professores, traz cientistas, monta um comitê. O Dória fez isso. Tinha médicos, tinha uma composição que era da sociedade civil também. Eu estou falando do Dória aqui, eu não tenho apreço nenhum pelo Dória, mas ele agiu bem na pandemia. Mostrou que é possível, que o Estado cumpra esse papel, tem que cumprir. Está muito descoordenado, gente. É como se fosse uma coisa banal. Daqui a pouco chove e passa. Não é. Tem o INPE, né? Chama o INPE pro jogo. Exato. Tem o INPE, tem uma série de... Tem os técnicos ainda de IBAMA. Você articula, traz o ministro da Agricultura, traz o pessoal do agro, vamos conversar, tem que mudar a forma de agir. Tanto que o governo, Rodrigo e Chico, saiu uma notícia de bastidor na CNN, acho que há uns 2 dias, de que o governo Lula estava preparando um projeto para levar até a ONU para mostrar o que está fazendo para lidar.
Bom, a gente tem que mostrar para a nossa população, né? Sim, Antes de mostrar para a ONU. aqui, né? Depois... O mais importante é cuidar do emergencial, cuidar das pessoas. Não é implicância. O Lula tem um papel fundamental, teve e continua tendo na defesa da democracia e tal, mas, gente... Mas é preciso... Teve lá a enchente no Rio Grande do Sul, já se falou, vamos criar uma autoridade climática. Já se falava na campanha eleitoral, né? Quando o Lula tomou posse, todo mundo, mas como é que vai ser? Vai ter a autoridade climática e a ministra? Como é que vai ser essa divisão de poderes? No fim, ele nomeou só a Marina e esqueceu, deixou para lá essa história de autoridade climática. Tá fazendo falta, tinha que ter nomeado lá no começo do governo. Não nomeou. Veio a crise no Rio Grande do Sul, também não nomeou. A gente, quanto tempo? Essa autoridade climática era quem ia estar coordenando agora os esforços. É claro, eu não estou cobrando, vai apagar todos os incêndios. Não vai, por mais que você mande... bombeiro, você faça um maior mutirão pelo Brasil, você não vai conseguir apagar todos os focos de incêndio. Não é isso. Mas informação, mutirão de informação, que é o que se fez na pandemia. O Ricardo Galvão, professor que era do INPE, que foi demitido pelo Bolsonaro, importantíssimo também nesse momento, né, de tê-lo ali numa representação. E, Rodrigo, Gabi, eu acho que até mostrar para o tal mercado e para o Congresso, porque o Brasil vive sob a ditadura do tal do ajuste fiscal. Sim. Não pode tirar um centavo a mais nem para pagar o fogo. Só quando chegar na Bolsa de Valores, eu acho que liberam o ajuste fiscal e chamam um bombeiro para apagar o fogo lá. Porque tem essa coisa também do mercado. Até para chamar a atenção do mercado e para jogar na sociedade esse debate. Sim. Olha, tem que ter dinheiro para apagar o fogo. Era a hora de fazer esse enfrentamento. Fazer política grande nesse sentido. E me espanta isso. Então, o Executivo não está cumprindo esse papel. Até um comentarista na Globo News falou disso, o Otávio Guedes, né? Quem está cumprindo o papel de autoridade climática no Brasil é o Flávio Dino, no Judiciário. Você vê como está um espaço vazio. O poder, né? Tem uma velha, é uma máxima antiga, né? Que não comporta vazio. Não existe vazio de poder, alguém ocupa. É verdade. Se você não ocupa, alguém vai ocupar no seu lugar. O Flávio Dino, que foi um sujeito, ele já ocupou vários espaços. Na hora de enfrentar o golpe de 8 de janeiro, foi lá o Flávio Dino. Resolveu o caso Marielle, foi lá o Flávio Dino. Agora, crise climática. A Marina, eu não sei porquê, mas não está conseguindo operar e fazer essa articulação que precisaria. Vai lá o Flávio Dino e cobra medidas. Olha, tem que botar mais gente, botar mais agentes. Outro dia eu mostrei aqui como ele estava fazendo exigências de mais brigadas para combater o incêndio em algumas áreas do Brasil. Exatamente. Então, mas isso não basta. Eu estou falando de mais do que isso, estou falando de informação, dar informação para a população. Muita gente me pergunta sobre isso, né? A janela fica aberta, fica fechada, que hora que você tem que abrir, que hora que você fecha, como é que você faz, né? Com a máscara, com as crianças, manda a criança para a escola. Nós vamos discutir daqui a pouco com a Cristina Serra, que é uma estudiosa também desta área, jornalista, mas super ligada à área ambiental há muito tempo, né? Na Espanha, na Inglaterra, com índices desses que nós estamos no ar, já teriam fechado as escolas, já teriam bloqueado circulação de carro nas áreas centrais das principais cidades. Nem isso foi feito, gente. É claro, a eleição municipal, nenhum prefeito quer ser antipático e falar, para tudo, manda as crianças para casa, não dá para levar para a escola com essa fumaça. Ou dá? E onde que é possível? Em Campo Grande, em Cuiabá, no interior de Mato Grosso, está perigoso. Em São Paulo, capital, está perigoso. E só para completar, a gente daqui a pouco vai chamar realmente a Cristina. Algumas cidades do interior paulista começam a falar em racionamento de água. Então, falta água lá na região do Rio Madeira, Porto Velho e Rondônia, e falta água aqui no interior paulista, que tinha esse orgulho, a terra do agro, a terra, né, da prosperidade. Você vai para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, você vê mais caminhonetes do que gente, né? Circulando pela cidade. Aquela riqueza do agro, aquelas caminhonetes, parece carro blindado, né? Aquele negócio gigantesco. Faltando água. O agro está deixando como legado, esse tipo de agro, né? Está deixando como legado para a gente falta d'água, área irrespirável, queimada. Está na hora de rediscutir isso também. Olha, Bauru já está racionando água, cidade grande do interior paulista. São José do Rio Preto vai decidir na terça-feira se vai ter que racionar água ou não. Atibaia, que fica aqui pertinho de São Paulo, é uma instância turística do lado de uma super represa. Está discutindo também rodízio, já fazendo rodízio em alguns bairros e discutindo racionamento. Então, olha a situação. Isso
é uma situação de emergência. Isso requer um comitê de crise. E o governo está perdendo tempo, já tinha que estar lá. Faz o comitê, Lula. Faz um comitê de crise rápido. Essa é uma questão, daqui a pouco chove e passa. O ano que vem vai ser pior. Nós temos que estar preparados. Isso. Né? Então, fica aqui o nosso apelo, a nossa cobrança. O governo não está agindo com o papel de coordenação que deveria ter nesse momento. É isso aí. E essa semana, a Marina Silva deu algumas entrevistas, importante isso, né? Porque conversar com a imprensa, claro, é importante para divulgar o que pretende-se fazer a respeito disso, mas mais do que isso, como a gente conversava ontem também com o Leandro Demore, é em cadeia nacional, em rede nacional, fazer pronunciamento, como foi feito, por exemplo, em situação de emergência pandêmica, que tinha que ir todos os dias para se dizer o que estava fazendo. A Marina, ela diz, eles estão chamando essa medida provisória, eles vão apresentar um pacote de medidas, segundo a Marina, na Assembleia Geral da ONU. Eles estão chamando de Estatuto Jurídico da Emergência Climática. Isso para o mundo. Chico e Rodrigo, isso. Eles vão apresentar o que vai ser feito aqui no Brasil, o que poderá ser feito. Aí eles querem pegar as regiões identificadas pelo CEMADEM como suscetíveis à crise climática, para que as prefeituras e os estados possam, então, a partir dessa identificação, decretar situação de emergência. A questão é que a gente está vivendo uma situação de emergência, então isso precisa ser feito rápido. O que a previsão da Marina é, até o dia 27 de setembro, 21 de setembro, porque é quando vai ser feito o discurso de abertura numa reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, até lá, tem mais ou menos, um pouco menos, né, de 10 dias para fazer tudo isso. É o que a gente espera que sejam medidas mais firmes. Importante aqui, o nosso chat aqui muito dizendo, não, porque tem que cobrar estados e prefeituras, vocês não estão cobrando. Todos os dias a gente está falando sobre isso aqui. Todos os dias. Não, tem que cobrar todo mundo, né? Quando a gente cobra o governo Lula, é porque a gente tem no governo Lula, a gente tem uma imagem de mais sensibilidade para esse tema. A gente tem na Marina, é o governo que recria o Ministério do Meio Ambiente. Sequer a gente tinha no Bolsonaro o Ministério do Meio Ambiente. A gente tinha porque não, tendo com o Ricardo Salles à frente, não é Ministério do Meio Ambiente. É Ministério da Motosserra. Era Ministério da Motosserra. Hoje mesmo eu revi aquela clássica imagem do Ricardo Salles com toras e toras de madeira e depois ele vira réu por desmatamento na Amazônia, por venda ilegal de madeira. Então, a gente não contava mesmo com bolsonarismo para resolver esse tipo de problema. Sim. Quando a gente cobra o governo Lula, é porque a gente sabe que de lá pode sair, sim. Tem gente gabaritada. Tem gente gabaritada, tem autoridades que podem se juntar nesse momento e resolver, e começar a resolver. Porque do lado do Tarcísio e do lado do bolsonarismo, na hora que está faltando água, eles estão privatizando a companhia de água. Tá aí que, olha, eu falei de inferno aqui no começo, mas imagina esse drama que a gente pode viver em São Paulo. Água, um governo que privatiza a água no pior momento para fazer negócio com água do Estado, no pior momento do mundo. Vendeu a companhia de água, a maior companhia de água do Brasil. Paris, Berlim, Buenos Aires, as principais capitais do mundo voltaram com o seu serviço de água para o Estado. Privatizaram, se arrependeram. Imagina a gente, nessa crise climática arrombada que a gente vive agora. Imagina isso na mão da iniciativa privada. Quanto vai custar cada gota dessa água? Nossa. Imagina para quem vai chegar essa água. Então são projetos assim bem diferentes. A gente está cobrando o lado que a gente sabe que pode dar uma resposta para isso, Gabi. Eu sempre digo isso, e o próprio Lula já falou que ele, quando assumiu, ele disse, eu quero que me cobrem. Porque é isso, quando você tem um governo progressista, você consegue cobrar, você consegue dialogar. Movimentos sociais brigam para ter mais direitos, né, e não perder direitos, como foi no governo Bolsonaro. É outra coisa. Quando você tem o Ricardo Salles, você briga para não perder os direitos já conquistados, né? O caso do Ricardo Salles é caso de polícia, a gente tem que cobrar no caso do Ricardo Salles, polícia e justiça, ele já é réu, para que aconteça uma punição necessária dentro da legalidade, né? É isso, e além disso, continuar fiscalizando
ir atrás para fiscalizar os autores desses incêndios, que a Marina Silva também pediu para o Ministério da Defesa recursos, reforço de aeronave, enfim, um monte de coisa. Agora, a gente tem a previsão também de recordes de calor nos próximos dias, isso também está previsto, além dessa cobertura de fumaça na maior parte do Brasil, a gente vai continuar tendo dias muito quentes. A gente tem um monitor global de incêndios do Observatório Copérnicos da União Europeia. A gente vai mostrar aqui na tela. As áreas vermelhas são as que concentraram maior quantidade de fumaças observadas por satélite ao longo dessa sexta-feira. Vou ter que olhar aqui para o lado para poder ver. Aí, a gente está vendo, então, em vermelho é justamente onde a gente observa a quantidade de fumaça, né? Olha, então a gente observa que é o centro-oeste do Brasil e o sudeste, norte da Argentina, o Paraguai inteirinho e um pedaço da Bolívia, chegando até o Peru, né? E o Uruguai. Assim, o miolo aqui da América do Sul coberto, segundo esse mapa do Monitor Global de Incêndios do Observatório Copérnicos da União Europeia. É uma imagem bastante forte. A América do Sul sofrendo muito. É bastante didático também, né, Rodrigo? A gente observar onde é que estão as fumaças agora. A gente tem o monitor IKEAR, que passou a ser acompanhado por toda a imprensa, inclusive a gente olha todos os dias, porque a gente tem um mapa animado da qualidade do ar do país. Então, a gente vai colocar aqui na tela também. A gente tem as áreas que estão mais alaranjadas, são essas que indicam um ar ruim para grupos que são mais sensíveis. Eles chamam de grupos mais sensíveis, então a gente está falando aqui, por exemplo, de idosos, né, de pessoas com alguma comorbidade, algo nesse sentido. Em vermelho tem um ar não saudável. Olha que impressionante quando a gente olha o ar vermelho aqui no Brasil, né? Tem um bom trecho ali que você consegue observar uma boa fatia. As roxas, que são as mais insalubres, vamos dizer assim, é pior ainda do que essa que está em vermelho. Então, roxo a gente tem aqui ali, Mato Grosso do Sul, né? Isso, Mato fronteira Grosso com o Paraguai. Um pouco ali da região sul também, né? Entre Porto Alegre e Florianópolis. Bolívia também, né, Gabi? A gente observa que ali a Bolívia tem umas manchas. O roxo é realmente ruim, né? Muito, é insalubre. É insalubre, esse é o termo. É o seu termo, insalubre. Olha o Nordeste, gente. O Nordeste quase na sua totalidade com ar bom. O Nordeste não está sofrendo. Recife é o melhor. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas em Pernambuco dizendo, aqui está tudo muito melhor. Mas você teve recentemente uma notícia muito dramática em relação ao Nordeste, que algumas regiões deixaram de ser semiáridas. Isso é gravidade monstra. E passaram a ser áridas. Totalmente áridas. Árida, é deserto. Que é uma região, a maior parte está na Bahia, ali... Norte da Bahia. Norte da Bahia. Então, o Nordeste já teve a notícia muito pesada, muito recentemente, né? Esse mapa é realmente... Olha, e a mancha vermelha, se a gente puder voltar, né? Posso levantar aqui um pouquinho para apontar lá, perto do mapa? Vamos lá. Chega até a beirada realmente da Amazônia, gente. Então, um ar ruim, né? A gente era acostumado a pensar a Amazônia, abundância de água, dificuldade de transitar, com certeza, sempre foi, né? Fazer reportagem na Amazônia é difícil, mas abundância de água, muita chuva e um ar bom, né? Imagina você pensar num ar ruim na beirada aqui, no sul da Amazônia, sofrendo demais. A região de Rondônia, sofrendo demais, o Acre. Então, só a parte norte da Amazônia que está livre dessa, eu não vou dizer tragédia, porque isso foi provocado pelo homem, né? Tragédia dá a impressão que foi assim, aconteceu, não. Exato. É algo que foi produzido pelo ser humano ao longo de muitas e muitas décadas. E aqui no Brasil, além do aquecimento global, nós temos os fatores aí do agro, das queimadas, etc. Garimpo, aí você falou, você estava mostrando o garimpo quase ali. Isso, exatamente, Chico. E quando a gente fala de São Paulo, muita gente perguntando aqui no chat a respeito do ar de São Paulo, porque ficou vários dias, né, 4 dias no ranking de pior do mundo, ocupando o primeiro lugar. Hoje está em 4º lugar, o que também
vamos dizer assim, que continua ali na disputa pelo pior. Então, entre as grandes cidades, São Paulo continua com o ar um dos mais poluídos do mundo, entre as grandes cidades. É que esse que está no ar agora é o ranking brasileiro, você está falando do ranking internacional, né? Estou falando do ranking internacional. No Brasil, Porto Velho é a pior capital, que é esse que a gente está mostrando agora aqui na tela. Uhum. E aí, bom, a gente tem uma reportagem também apontando que o Brasil está atrasado, coisa que a gente já conversou aqui, na adoção dos protocolos de poluição. A Folha ouviu especialistas, climatólogos, explicando justamente que o Brasil está 3 passos aquém para lidar com a crise. Então, você tem que tomar medidas protocolares básicas, são processos, né? Quando você tem uma situação como essa, a adequação dos parâmetros de qualidade do ar é uma, a outra, o monitoramento em todas as regiões que são habitadas e a adoção de ações padronizadas para proteger a população. O que isso quer dizer? Escola. Não vamos levar as crianças para a escola, então, a partir de hoje, as aulas estão suspensas. Vai usar máscara, todo mundo tem que usar máscara fora de casa. E por aí vai, né? São ações que são ações coordenadas. Não tem essa padronização. A gente não tem, cada um ouve um médico falando, de repente na imprensa, e aí consegue mais ou menos ter uma ideia do que precisa se basear ali. E com o mesmo nível de população registrado em São Paulo, que é uma grande cidade, as cidades do Reino Unido, Espanha e França teriam adotado aquilo que você falou, né, Rodrigo? Medidas como suspensão de aulas, suspensão de atividades produtivas também. Quem pode faz home office, quem não pode, enfim, a gente, por exemplo, tem que vir por estúdio, né? E muita gente que nos acompanha também. Marginal Tietê hoje. Teve. Outras questões. Outras questões. Aí a bancada feminista, olha só, gente, é as mulheres, né? Eu costumo dizer aqui que as mulheres são a esperança do mundo, porque foi a bancada feminista do PSOL que protocolou uma ação para que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, seja obrigado a decretar estado de emergência climática com base nesses parâmetros internacionais que eu estava explicando agora, que são parâmetros que você adota como base para que todo mundo siga a mesma regra numa situação de emergência como essa, né? É uma cobrança importante. Sabe quando ele vai aparecer? Vai fugir de qualquer assunto dessa natureza. O bicho é liso e está em campanha, vai fugir de qualquer coisa. Hoje a cidade estava pegando fogo, você não vê a cara do prefeito. Ele aparece na propaganda eleitoral, mas jamais vai aparecer para chamar uma coletiva e falar a sério desse assunto. Então, a mesma cobrança que a gente fez aqui ao governo federal, Ricardo Nunes tem uma proposta da bancada feminista, né, dizendo que você... Na sua mesa. Dizendo que a justiça, se você não fizer nada, a justiça está sendo instada a te obrigar, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, porque não é... O Brasil inteiro está sofrendo, mas São Paulo está nas manchetes internacionais. São Paulo tem o pior ar do mundo, Ricardo Nunes. Não estou dizendo que você seja o culpado, o único disso, é óbvio que não é. Foi o primeiro a correr para privatizar a Sabesp, porque também era importante o ok do governo municipal de São Paulo. Foi o primeiro a correr para os braços do Tarcísio, quase pega o martelo junto e bate para privatizar. Entrega água. A gente não vai precisar d'água, a gente não está em crise climática nenhuma, vamos entregar água para a iniciativa privada. Ainda venderam por... Excelente lembrança, Chico. Ele foi o grande... Ele era o líder dessa privatização. E está correndo aí para entregar um monte de obras também, obras de transporte. Por que não está correndo para fazer uma comunicação para a população de São Paulo? Estou recebendo SMS no meu celular que não fala das fumaças, fala... cuidado, qualquer coisa liga aqui. Vou até achar aqui a mensagem no meu celular. Você mostrou ontem. A Gabi recebeu. Então, eu acho assim, o Ricardo Nunes também tem que ser cobrado. São Paulo vai manter aula com esse grau, com esse ar assim irrespirável? Fala, Gabi. Não, só para dizer o que eu recebi aqui. A Prefeitura de São Paulo alerta para os cuidados com o calor e a baixa umidade do ar. Para atendimento emergencial, orientação, acesse o serviço 156. Ou seja, a pessoa que tem que ligar. Não, você vai... a orientação é para ligar para outro lugar. De lá vão te mandar... o cuidado. De lá te vão mandar para outro lugar. Isso aqui é só para dizer se o Ministério Público abriu uma ação cobrando, por que não fez nada? Eu avisei, eu mandei SMS pela Prefeitura, né?
Então, mas se o governo federal está faltando articulação, no caso de São Paulo não é nem articulação, é ação. É agir, né? Sentar e explicar. As pessoas mandam as crianças para a escola desse jeito que está? É isso mesmo? Os mais velhos devem sair para a rua? A pessoa pode ficar num ponto de ônibus, esperando um ônibus com esse ar do jeito que está? Né? Qual é o risco? Tem que ter comunicação também. A mesma cobrança que fizemos para o governo federal, ainda mais séria para o governo de São Paulo, que é onde o ar está pior no mundo, dizem todas as pesquisas, Gabi. Só lembrando que o ex-secretário do Clima de São Paulo disse que o planeta ia se salvar sozinho, né? Teve um, né? Bela lembrança. Lembrança, vou dar os créditos aqui para William De Luca. O William De Luca de plantão aqui. Permanente, que bom. Ele está de folga, mas não está. Plantão permanente na nossa Fernando redação Pinheiro virtual. Pedro, que estava em julho de 2023, portanto, no ano passado, e disse que o planeta se salva sozinho do aquecimento global. Muito bom, né? Para ver o nível o Ricardo Nunes da adotou essa orientação dele, né? Do ex-coordenado. Esse é o nível da nossa Secretaria de Meio Ambiente, que agora ele já não é mais, mas continua, enfim. Teve essa pérola, soltou essa pérola aí. Sabe quem vai conversar com a gente a respeito disso? Uma, assim, especialista em meio ambiente, Cris Serra, que vem hoje conversar com a gente. Do Pará para o mundo. Diretamente do Pará. Cris, boa noite para você. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Gabi, Chico, Rodrigo, todo mundo que está aqui com a gente. Cris, a gente estava conversando aqui desde o início sobre a omissão dos poderes, né? Dos poderes, a gente está falando aqui de ministérios, a gente está falando aqui também de estados e prefeituras, mas principalmente a gente fala de ações da saúde e meio ambiente, né, Rodrigo, nessa crise. O que poderia ser feito, além de um comitê de crise? Está demorando demais para se ter um protocolo padrão, para que as autoridades saibam o que fazer e coletivamente, né? Porque quando você tem um protocolo que vem de cima, o governo federal está aqui, o estado e também os estados, né? E os municípios também podem fazer uma ação coordenada, ter uma resposta mais efetiva, senão cada um faz o que quer, ou então o que está ao alcance, enfim. Mas a gente queria ouvir de você, Cris, medidas urgentes para a orientação da população mediante o que está acontecendo. Gabi, eu li essa reportagem da Folha que você mencionou há pouco. De fato, é importante que haja, sim, um conjunto de medidas que possam ser acionadas e de forma conjunta por todos os entes da federação numa situação como essa de emergência que a gente está vivendo. Agora, isso não exclui que os estados tomem as suas medidas também. E vou dizer, até um governo que eu tenho muitas críticas a ele, ao governo do meu estado, do Pará, mas o governador, o Helder Barbalho, dias atrás, tomou a decisão de proibir incêndios, queimadas, porque tem aquele hábito em algumas situações de usar o incêndio para criar o pasto, né? Você derruba, enfim, provoca o fogo. Em tese, em algumas situações e até de maneira controlada, só que com essa situação que a gente está vivendo hoje no país, isso sai de controle muito facilmente. Então, o que ele falou? Proibido fazer queimada, seja qual for o motivo. Claro que as queimadas criminosas você não tem como controlar. Olha, outra coisa, medida até muito antiga, na época que eu morei em Brasília, Distrito Federal, todo ano tem a estação seca. Quando a umidade caía muito, eu lembro do governo distrital tomar essa decisão, suspende aula, a criança não vai para a escola e faz uma série de recomendações, seja por meio dos seus canais oficiais, seja por meio da imprensa, dizendo o que as pessoas devem e o que elas não devem fazer numa situação de seca extrema. Tudo isso, gente, para dizer o seguinte, é claro que a gente tem que cobrar do governo federal, porque é quem tem os maiores meios, os maiores recursos e a capilaridade e a capacidade de articulação. Mas eu quero trazer aqui para a nossa reflexão o seguinte, os estados onde essa situação de incêndios descontrolados está mais grave são estados historicamente desmatadores, e que hoje são governados por governos de direita e de extrema-direita.
tanto existe essa preocupação, né, sobre o que esses estados estão fazendo ou deixando de fazer, que o Flávio Dino, ministro do Supremo, no âmbito de uma ação que foi impetrada por 3 partidos, acho que o PT, PSOL e Rede, entraram com a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sabe o que o Dino fez? Agora, esses dias, acho que ontem, anteontem, ele intimou esses governos de todos os estados da Amazônia Legal a fornecerem, por exemplo, entre as informações que ele pede, estão, por exemplo, o que esses governos estão fazendo para combater o desmatamento? Os governos estaduais se articularam com os municípios para combater o desmatamento, para combater o fogo, esses incêndios? Se fizeram isso, que tragam, porque vai ter uma audiência no Supremo agora, dia 19 de setembro, em que os estados são chamados a comparecer. Então, que tragam essas informações. Então, o que o Dino pergunta para os estados, se eles fizeram e se não fizeram, por que deixaram de fazer, é um roteiro de medidas que têm que ser adotadas numa situação de emergência como essa que nós estamos vivendo. Então, tudo isso para dizer o seguinte: nós precisamos cobrar também dos estados. Os estados também têm meios, também têm recursos e eles também têm a capilaridade em nível local e regional para se articular com os municípios no combate a esse desastre que a gente está vendo aí. E para finalizar, só para lembrar um detalhe: é sabido, é conhecido no Brasil pelos órgãos ambientais, qualquer ambientalista pode reforçar e confirmar o que eu estou dizendo. Em ano de eleição municipal, o desmatamento aumenta no Brasil. Isso é histórico. Sabe por quê? Porque o prefeito faz vista grossa, se é que ele já não trata desse assunto e não quer saber, não quer se envolver. Se tem alguma preocupação em ano eleitoral, ele faz vista grossa para desmatamento, para não ficar mal com eleitores e com financiadores também de suas campanhas. Então, esse aí é um quadro em rápidas pinceladas, né, do desastre que a gente está vivendo. Importante, Cris. Eu até, quando o Helder Barbalho, no final do mês passado, ele decretou essa situação de emergência, até comentei sobre isso em detalhes, acho que com o professor Carlos Nobre, climatólogo. Manaus também decretou situação de emergência por conta da estiagem. Então, a gente tem algumas ações que estão sendo tomadas já diante dessa situação que está afetando diretamente a população, colocando em risco, por exemplo, em Manaus, comunidades ribeirinhas. Então, realmente precisam de ações de emergência. A prefeitura de Manaus ou o estado? Exatamente, prefeitura de Manaus. Então, a gente tem essas ações. Essa de Manaus é bastante recente. Falando no professor Carlos Nobre, no climatólogo, climatologista, a gente falou dele essa semana, ele deu uma entrevista no Estadão, falando que está apavorado com a situação do clima, e ele fez parte do painel intergovernamental de mudanças climáticas na ONU, é considerado um dos maiores do mundo, um especialista fundamental para a gente ouvir sempre. Ele escreveu agora um artigo no UOL, detalhando o porquê dele se dizer apavorado com essa história, né? Então, ele diz nesse artigo que o Acordo de Paris tem o objetivo de limitar a 1,5 graus Celsius o aquecimento do planeta até 2050. Então, até o mundo já está há mais de um ano, 14 meses, superando esse 1,5 graus, que pode levar o planeta a um ponto de não retorno de aquecimento. Ele falou sobre isso, ele adiantou, inclusive, no Em Detalhes, há 2 semanas, essa mesma frase, ele usou esse ponto de não retorno. A gente tem cenários previstos para 2100, de acordo com as possíveis elevações de temperatura. Presta atenção nessa imagem que está na sua tela para poder entender agora, para quem está só ouvindo, né? A nossa equipe está mostrando assim de forma muito didática. Tem um termômetro ali na esquerda, que é o que a gente pode ver. Se o aquecimento passar de 2 graus, todos os recifes de coral do mundo serão extintos. 2 graus. A 2,5, a gente tem um cenário em que solos congelados da Sibéria, Alasca e Canadá vão derreter, liberando ainda mais gases de efeito estufa aprisionados no gelo.
uma perda de 50% a 70% da Amazônia, o que afeta ciclos de chuva pelo Brasil. O Pantanal se transformará em caatinga e a 4 graus, regiões equatoriais e tropicais se tornariam inabitáveis. Nossa, esse mapa, assim, é muito... A nossa equipe preparou, acho que seria legal colocar na tela, encher a tela de novo, para quem está nos acompanhando, observar. Então, a gente tem, a Gabi já deu o resumo, mas só para ressaltar, amarelo, laranja e vermelho. Amarelo, se subir 2 graus centígrados. Olha isso, Chico, todos os recifes de coral do mundo serão extintos. 2,5 são esses outros acontecimentos em laranja, que a Gabi citou aqui, que estão aí anotados no mapa. E 4 graus aí, a região onde a gente vive, né, a maior parte da população brasileira, por exemplo, se tornariam praticamente inabitáveis. E, Gabi, o que o Carlos Nobre destacou é que previa-se para 2050. Olha, a gente tem que... Não pode permitir que chegue, né? Que suba 1,5 grau, né, até 2050. O que ele está dizendo já subiu 1,5 nos últimos 14 meses. Então, e estamos apenas em 2024. Em 2024. Então, uma situação muito, muito grave, Chico e Cristina Serra. E esse mapa, né, Chico, acho que ilustra muito bem os cenários possíveis e a gravidade, né, do que nós estamos vivendo. No passado, as pessoas diziam, exagero, olha aí, catastrofismo. Vai subir 1,5 grau, imagina, isso não vai acontecer. Já está acontecendo, Chico. Chegou. Chegou e bateu na porta, bateu aqui na Cantareira, bateu aqui em Pirituba. Pegou fogo. Está colado. E retomando um pouco do que a Cris falou sobre os governadores, aqui em São Paulo, no meio de todo esse inferno, a gente estava com queimadas em canaviais, queimadas autorizadas pelo Estado de São Paulo. Autorizadas por CETESB, autorizadas pelo governo do Estado de São Paulo. Agora... Não é assim, alguém jogou um cigarro de forma irresponsável, algum criminoso. Não, a usina queimando, porque está autorizada. Para limpar, é isso que a Cris falou, né? Limpa, é cana de açúcar, colheu a cana. Põe fogo para dar uma limpada no terreno, é a prática. Que é comum aqui no Brasil, nessa cultura de cana de açúcar. Gente, mas a gente está vivendo um inferno, para isso. Aí a CETESB, que é um órgão sério, vai e consegue agora, há 2 dias, por conta de luta de técnicos arrojados da CETESB, conseguiu paralisar. É o mínimo. Porque pelo governo do Estado, pelos usineiros, queima tudo. Queima geral. A importância do que a Cris falou, o governador do Pará, numa posição bem mais avançada do que São Paulo. Uma posição muito mais avançada do que São Paulo, Gabi. Até porque, historicamente, é um estado em que a gente tem esses registros, como estava explicando a Cristina Serra, né? De queimadas. E a situação de desmatamento, é muito importante a gente dizer isso. A gente teve uma redução no desmatamento da Amazônia, mas a gente teve um aumento no Cerrado. E aí, quando você tem isso cruzado com um período de seca, aí você entra numa situação que é essa que a gente está vivendo, que é muito, muito grave. Então, é quase um contrassenso. Quer dizer, mas se diminuiu o desmatamento da Amazônia, muita gente perguntando, mas como? Não era o desmatamento que também influenciava no caso das queimadas? Sim, mas a gente está vivendo um período de seca, então acaba sendo realmente um contrassenso. Né, Cris? Quero te ouvir falar sobre isso também. Esse gráfico que a gente mostrava aqui na tela, eu acho, assim, ao mesmo tempo que didático, um tanto quanto assustador, porque mostra onde a gente está chegando. É apavorante, eu concordo inteiramente com o professor Carlos Nobre. Há alguns anos atrás, eu li um livro chamado A Terra Inabitável. É o livro de um jornalista norte-americano que é especializado em meio ambiente. E o título do livro era esse. É um choque. O livro dele, você se sente tão mal que eu parei de ler o livro um tempo, porque eu não conseguia ir em frente, né, pelo desconforto que você sente diante do que você sabe que vai acontecer. Então, é isso que a gente está vendo, e isso põe em evidência, eu acho, uma coisa para mim que é crucial. Eu tenho falado muito sobre isso, absolutamente crucial. Porque, assim, o mapa que vocês trouxeram, ele traz os vários cenários, mas, assim, com esse aumento de 1,5 grau que a gente já tem, alguns lugares do Brasil e do mundo, mas a gente está falando aqui do Brasil,
a gente já pode considerar, em algumas épocas do ano, inabitáveis alguns lugares. Inabitável no seguinte sentido, fica tão desconfortável, tão desagradável viver, né, com calor extremo, com ar poluído, você respirando partículas, sabendo que aquilo vai para o teu pulmão, que já é um lugar insalubre, que foi a palavra que você muito bem usou há pouco. É um lugar que, se você continua nele, esse efeito cumulativo vai te adoecer, né? Então, esse é um aspecto. Por isso mesmo, e como disse o Rodrigo também, que antigamente não faz tanto tempo assim, né? Até bem poucos anos atrás, quando a gente falava disso, as pessoas diziam, os catastrofistas, né? Não, a gente já viu que não, e a gente tem um tempo muito pequeno para agir. O tempo é curto demais, né? E por isso que eu tenho falado sobre isso. A gente só vai ter algum sucesso em conter esse desastre que se aproxima cada vez mais se a gente souber aproveitar uma oportunidade de ouro que a gente vai ter aqui ano que vem, que é a COP30 na Amazônia. Essa COP, a COP deste ano, eu já considero perdida, porque vai ser no Azerbaijão, coordenada, o representante que o governo do Azerbaijão colocou para coordenar a COP é uma pessoa muito intimamente ligada ao lobby da indústria petrolífera. Portanto, o capital associado aos combustíveis fósseis vai ter um peso muito grande nessa COP. Claro que vai querer ter aqui também, né? Mas aqui, por uma série de circunstâncias e pelo fato de ser na Amazônia, ter toda essa simbologia, pelo fato de nós termos cientistas tão importantes aqui, como o Carlos Nobre, que já trouxeram todas as evidências, né, da gravidade da nossa situação aqui, eu tenho muita esperança na COP30 na Amazônia em 2025. Acho que lá, com muita pressão da sociedade civil, né, da sociedade científica brasileira, a gente pode conseguir algum avanço. Não basta a gente só impedir retrocessos, né? Impedir que as decisões que já foram tomadas sejam desrespeitadas por um país ou outro. Isso é muito pouco, muito pouco, né? A gente tem que ser capaz de grandes avanços, né? A gente não pode retroceder, a gente tem que avançar, e a gente tem que avançar muito para conter esse cenário que vocês acabaram de trazer. Muito bem. Cris, vamos trazer um outro assunto aqui para conversar com você, de uma reportagem que saiu hoje, Rodrigo? Eu ia só dizer que daqui a 2 minutos o deputado Glauber Braga vem ao vivo aqui para falar com a gente, assunto importantíssimo lá de Brasília, mas era só conversei com a Cristina Serra hoje sobre isso, o Em Detalhes vai no ar na segunda também, vai ao ar na segunda. Já me aviso que o Glauber está se posicionando para entrar ao vivo com a gente em 2 minutos. É isso, Maravilha. O deputado Glauber Braga vai estar aqui com a gente, e antes disso eu queria trazer aqui uma reportagem do UOL sobre a nova ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, que o UOL ele teve acesso a uma auditoria do Ministério da Educação que afirma que a nova ministra nunca explicou um rombo de 117 milhões de reais aos cofres públicos. Vamos entender essa história. Esses valores foram repassados pelo MEC, portanto, à Secretaria de Educação de Minas Gerais, em 2016, que era onde estava a Macaé, comandando essa pasta, durante gestão do governador Fernando Pimentel. Esses recursos eles seriam investidos em compra de merenda escolar, só que o que acontece, ela, que ocupava esse cargo de secretária, não conseguiu comprovar para quais fornecedores que ela repassou esse valor, portanto, um valor de 117 milhões de reais. 177, perdão, aqui a gente teve um errinho, já me avisaram que foi corrigido. Então, 177 milhões. Esse caso está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União. A Macaé Evaristo respondeu em nota. Ela disse que vai prestar todas as informações necessárias e que confia que os fatos vão ser devidamente esclarecidos, dentro dos ritos legais. Cris, essa história virou, em certa medida, uma dor de cabeça, né? Essa matéria que saiu hoje para o governo Lula, que acabou também de ter toda essa situação com o ministro Silvio Almeida. Sexta-feira, uma semana atrás, a gente estava falando sobre isso
ele foi exonerado, o Silvio Almeida, enquanto a gente estava ao vivo. Agora a gente teve a apresentação de uma nova ministra, uma mulher negra, né, gestora, experiente, que agora temos essa informação de que ela não explicou para onde foi, né, onde que foi aplicado esse valor que seria destinado à compra de merenda escolar. Cris. Gabi, como se diz na minha terra, eu vou me permitir essa licença aqui, bem-humorada talvez. O Ministério dos Direitos Humanos tem uma caveira de burro enterrada ali, né? Porque não é possível. Como você falou, exatamente uma semana atrás a gente estava falando sobre a crise detonada pelas denúncias contra o Silvio Almeida e agora denúncias envolvendo a ministra nomeada, a Macaé Evaristo. Agora, até onde eu li na reportagem, ela foi cobrada na época quando apareceu a denúncia. 2016. Ela deveria ter dito quais eram os fornecedores, as empresas, portanto, que receberam dinheiro em troca de fornecer algum serviço ou produto para a rede estadual. E ela também, até onde eu li, estou falando tudo com base na reportagem. Isso. Ela teria dito que o dinheiro foi repassado para a rede de ensino e a rede de ensino faria as compras. Foi o que eu entendi. Isso, evidentemente, precisa ser explicado. E, claro que ela vai ser instada a se explicar, né, porque o TCU já está nessa história. Isso, de fato, precisa ser explicado porque o montante é muito alto. E, independentemente, acreditando no que está escrito, que ela disse, que foi repassado para a rede, e a rede, então, né, na sua capilaridade, que fazia as compras, eu fico imaginando, hoje tudo é digitalizado, tudo está no computador, quer dizer, se uma unidade da rede de ensino, uma escola, fez uma compra, aquilo não tem que estar no computador, registrado, sabe? Eu fico pensando assim, um clique ali, 2, 3 cliques, você puxa esse dado. Então, isso põe em evidência a necessidade do uso do dinheiro público ser muito transparente e ser muito acessível também, né, para que os órgãos de fiscalização, enfim, tenham conhecimento dessas informações, né? E até também para que o gestor, no caso ela, se proteja de qualquer acusação, né? Vai que ela consegue se explicar e que a acusação é infundada. Precisa passar por tudo isso neste momento tão delicado? Se o dado estivesse lá no sistema acessível, nada disso seria, né, necessário, ela não passaria por esse constrangimento. Enfim, a gente precisa ver qual é o desdobramento da investigação. O TCU é bastante rigoroso com esse tipo de coisa, o TCU tem metodologia já mais do que testada para investigar esse tipo de coisa, e ela vai ter que logo de cara, ao assumir, enfrentar esse constrangimento, para dizer o mínimo, né? É isso. Eu quero trazer aqui, antes da gente chamar o Glauber Braga, uma chamada aqui para você que está nos acompanhando. Então, calma aí que Glauber Braga está na ponta da linha, deputado, para conversar com a gente. Mas a gente está concorrendo ao prêmio IBEST, o ICL, em 4 categorias. Então, a gente precisa de ajuda da nossa comunidade. Esse é o maior prêmio da internet, tá, gente? Então, por isso que é importante. Essa daí é outra história. Depois a gente fala das bets. Calma aí. Primeiro a gente vai falar dessa segunda fase de votação, que é a que escolhe os finalistas do prêmio. Então, presta atenção nas categorias que você pode votar no ICL. Tem um canal de opinião que você vota no Instituto Conhecimento Liberta, notícias e jornalismo, ICL Notícias, influenciador de economia e negócios é o nosso Edu Moreira que está concorrendo, e tem jornalista influenciador também, que é o nosso querido César Calejão. Então, são 4 categorias que a gente aqui no ICL e os nossos queridos estão concorrendo aí. Aperta o dedo aí, vamos votar. É isso, senta o dedo no like. ICL, Edu e César Calejão na cabeça. É isso aí, César Calejão, Eduardo Moreira e ICL. Em 2023, a gente teve o prêmio de melhor canal de opinião. O Eduardo Moreira também ganhou de melhor influenciador de economia. Então, dá para ganhar esse ano também, né? Eu estava vendo que o ICL está disputando institucionalmente, além do Edu Moreira e do César Calejão, nós vamos votar e vamos apoiar os dois.
Está ali disputando com G1, UOL, Mídia tradicional. ICL, CNN, é essa disputa. Essa é a disputa. Então a gente está nessa disputa como o melhor canal de comunicação na internet. Então, só reforçando, para poder votar, icl.com.br/ibest, do jeito que se fala mesmo. Então, dá para você entrar lá e votar em cada uma dessas categorias. Muito bem, recado dado. Agora a gente vai receber o deputado Glauber Braga, deputado do PSOL do Rio de Janeiro. Essa semana o Conselho de Ética da Câmara aprovou a abertura de um processo de cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter expulso um militante, um arruaceiro, melhor dizendo, do MBL do Congresso. Isso aconteceu no dia 16 de abril. Glauber já está aqui com a gente na ponta da linha para poder... ele. Boa. Deputado, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Um prazer te receber, deputado. Primeiro, a minha solidariedade. Eu quero perguntar, levando em consideração tudo o que está acontecendo nesse processo, o senhor acredita, primeiro, que vai conseguir reverter essa situação? E eu quero perguntar para o senhor também como é que o senhor tem se sentido em relação ao apoio dos seus colegas parlamentares progressistas. A gente teve um cenário no Conselho de Ética de um placar de 10-2. Então, quero saber como é que o senhor está acompanhando tudo isso e como tem sido o apoio, se tem sido aquém do esperado, enfim, quero te ouvir. Eu acho que nós vamos conseguir reverter num cenário que é muito difícil. Eu cheguei a afirmar que tinha 99% de chance de uma cassação. E na minha avaliação, esse cenário está se revertendo, principalmente a partir da mobilização, ou seja, o grau de mobilização, de tensionamento que as pessoas têm feito em relação ao Conselho de Ética está bem grande. Eles queriam que esse processo fosse tocado nas sombras, onde as pessoas não acompanhassem, não soubessem o que estava acontecendo, e aí eles teriam mais facilidade para aprovar aquilo que foi um julgamento pré-fixado, né? Um roteiro já realizado até o final. E por que eu digo isso? Ou seja, não é uma conjectura, é porque eu vi as movimentações que estavam acontecendo, eu recebo uma informação de interferência direta do Lira para alteração do parecer do relator. Eu espero para ver se isso de fato ia se operar, e quando então o relator apresenta seu parecer, aquilo que tinham dito aconteceu, ou seja, ele alterou o seu entendimento, porque eu não tinha pedido nada. Ele que me para no corredor e diz: fiquei sensibilizado com a sua defesa, nós não podemos deixar isso acontecer contigo, toda a minha solidariedade, conte comigo. E aí, quando veio o parecer, parecia uma peça de acusação e pedindo a continuidade do processo. Em dezenas, é importante que as pessoas possam acompanhar isso, em dezenas de processos que tramitaram no Conselho de Ética, nessa legislatura, esse é o segundo que aprovam a admissibilidade, todos os outros foram rejeitados, que foi o do Chiquinho Brazão, que eles não conseguiram segurar, por conta do peso da opinião pública, da pressão pela responsabilização dos assassinos de Marielle, e esse é o segundo agora, ou seja, que eles aprovam a admissibilidade. Sobre a solidariedade, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está se manifestando nas redes, que está se mobilizando, que está tensionando, que está mandando as suas mensagens. Eu agradeço a todo mundo que o fez. Eu não tenho um hábito na militância política de ficar cobrando a solidariedade desse ou daquele parlamentar, daquela figura que está na institucionalidade, ou desse ou daquele veículo. Ou seja, quando eu tomo uma atitude como a que tomei, eu tenho consciência das consequências que podem advir daí e agradeço quem se solidariza, mas não faço uma cobrança pública de quem não o fez. Só chamo atenção, ou seja, aquilo que hoje se volta contra o nosso mandato, ele pode se voltar, evidentemente, contra outros mandatos.
porque não sou só eu que não aceito os desmandos de Arthur Lira. Tem outros parlamentares que se insurgem, cada um faz de uma forma diferente. Se eles se sentem à vontade agora de caçar um mandato de esquerda, por que eles não vão se sentir à vontade para fazer a mesma coisa daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Eles tentaram, entre aspas, equilibrar um jogo. Eles botam, então, o Chiquinho Brasão para ser caçado, porque eles não conseguiram segurar. Eles tentaram livrar o Chiquinho Brasão. A articulação que foi feita no plenário da Câmara entre Elmar Nascimento, que até então era o candidato do Lira, e a Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, era para tentar salvar o Chiquinho Brasão. Como eles não conseguiram, porque a pressão foi grande, eles resolveram entregar a cabeça de um parlamentar de esquerda. Combinado com isso, tudo aquilo que eram os enfrentamentos já com o Lira e as últimas denúncias sobre a captura do orçamento, nas últimas semanas. Então eles tentam equilibrar, entre aspas, esse jogo. Agora, hoje é comigo, amanhã é com um outro parlamentar de esquerda. Isso eu acho que merece uma atenção de todo mundo que está acompanhando a disputa política no Brasil. E só para finalizar, eu acho que não é uma solidariedade, isso que eu acho que é o mais importante, né? Exclusivamente uma solidariedade a mim pessoalmente. É colocar freio, enquadrar o que é a representação de Arthur Lira. Eu já vi um bocado de presidente da Câmara, muitos deles autoritários. Agora, com o poder que Lira tem de manejar bilhões de reais do orçamento, como ele faz, para comprar uma base de apoio, isso nunca existiu. Então, se você não coloca limite nesse sujeito, não responsabiliza ele, onde é que nós vamos parar? Cris, a sua pergunta, por favor. Deputado, boa noite e também minha solidariedade aqui, total, ampla, geral e restrita. Eu vou fazer uma pergunta exatamente aproveitando a deixa que ficou aí no final da sua resposta, que é essa questão desse poder incomensurável do Lira, que a gente sabe que é justamente nessa manipulação do dinheiro das emendas ao orçamento. E aí a minha pergunta o compromisso, né, ou o envolvimento, enfim, seja lá qual for a palavra, de vários parlamentares, inclusive do campo progressista, com esse esquema de emendas, e também o cenário pré-sucessão de Arthur Lira, que já está também em pleno desenvolvimento ali na Câmara, em que medida esses 2 fatores podem comprometer apoios importantes à sua luta, à defesa do seu mandato neste momento? Os 2 fatores comprometem, Cris. Primeiro porque o sujeito tem um poder sobre o orçamento público que os seus antecessores não tiveram. Então, evidentemente, quem não se insurge com emenda RP2, emenda RP9, orçamento secreto, emendas de comissão que são manejadas diretamente por Lira, acabam ficando no bolso do paletó do Lira. Ou seja, ele tem essas pessoas como aliados de plantão para as suas iniciativas. E a mesma coisa em relação à segunda pergunta, que é em relação à eleição para a presidência da Câmara. O Lira pode tentar, através do meu caso, demonstrar que tem autoridade e trazer para o seu apoio deputados de extrema-direita mostrando, olha, quem manda aqui, quem manda nesse jogo sou eu. E eu tenho força para caçar um deputado como estou fazendo nesse momento. Essa demonstração de força que ele tenta impor como se a autoridade fosse, eu não tenho dúvida que agrada a alguns setores que vão acompanhar Lira com o seu candidato a presidente. Eu vou dar um exemplo sobre o primeiro questionamento que você fez, e que isso está no centro da disputa do que está acontecendo comigo no Conselho de Ética agora. Eu fui à Comissão de Relações Exteriores, da qual eu faço parte, e fiz uma pergunta ao presidente da Comissão de Relações Exteriores. Presidente, me diga uma coisa. Tem denúncias públicas de coação a presidente de comissão para desvio de recursos dos objetivos originais daquilo que estava nas emendas de comissão. Isso aconteceu na Comissão de Relações Exteriores? O presidente, então, diz, não, isso daqui não aconteceu. O deputado Zé Rocha vai para o microfone e diz, eu gostaria que o deputado Glauber fizesse essa mesma pergunta na minha comissão.
O deputado Zé Rocha foi coagido para desviar do objetivo original 320 milhões de reais da sua comissão. Isso é uma matéria pública. Então, se num único ato Arthur Lira desvia 320 milhões do seu objetivo original, imagine o que ele não faz durante um dia, imagine o que ele não faz durante uma semana. Nós estamos falando de, repito, bilhões de reais do orçamento público que estão capturados para as vontades políticas do senhor Arthur Lira, para ser suave. Isso não é razoável. Isso é sequestro, é roubo de dinheiro público que deveria estar sendo utilizado para o governo fazer investimentos que são necessários, fundamentais. Tem que haver um enfrentamento a isso, porque senão a gente não vai conseguir entregar para as pessoas uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, porque parte significativa desse orçamento está capturado por Arthur Lira e companhia. Então, respondendo a tua pergunta, para não fugir dela, as duas questões eu não tenho dúvida que estão diretamente ligadas à disputa que está acontecendo também nesse momento no Conselho de Ética. Agora, deputado Glauber Braga, assim, minha solidariedade também, pessoal e assim, de toda a nossa equipe. O senhor falou aí de contextos mais políticos, mais gerais, a partir da pergunta da Cristina Serra, mas a gente lembra que o senhor teve alguns momentos muito emblemáticos no parlamento, né? Foi o senhor primeiro a enfrentar, por exemplo, o Sérgio Moro e dizer o que o Sérgio Moro era, na cara dele, no momento em que era difícil fazer isso ainda. Disse o senhor age como um juiz ladrão de futebol, né? Usou essa expressão. O senhor fez o enfrentamento ao Eduardo Cunha. A gente até tem o vídeo aqui, depois não sei se dá tempo da nossa produção passar. O senhor acha que teve algum momento específico em que esse tipo de enfrentamento, algum momento com o próprio Arthur Lira, em que ele guardou e falou, esse aí eu não esqueço? Teve, assim, algum momento, ou essa soma, essa característica, talvez, de um parlamentar que diz as coisas que as pessoas muitas vezes não dizem, né, no parlamento brasileiro? Teve, assim, um momento que o senhor sabe, né, que o Arthur Lira, isso aqui eu não perdoo, o deputado Glauber esteve aqui e me enfrentou, e eu sou o poderoso da Câmara dos Deputados. Sim. O senhor poderia trazer isso para a gente? Tem um outro momento, sim, mas não é só uma questão de fígado, né? Ou seja, não é só uma birra ou uma tentativa de vingança do Arthur Lira, porque ele também é muitíssimo pragmático. Então, ele tenta fazer acordos para calar vozes que sejam divergentes. Eu vou retratar algo que aconteceu aqui para vocês. Quando o Arthur Lira queria privatizar a Petrobras numa votação por um projeto por maioria simples, e que já tinha dito isso no Colégio de Líderes, eu, de maneira proposital, perguntei no plenário da Câmara se ele não tinha vergonha de fazer isso. Qual era o meu objetivo? Fazer com que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Porque ele ia, de uma hora para outra, votar um projeto de urgência, entregar o controle acionário da Petrobras sem que a população brasileira sequer acompanhasse o que estava acontecendo ali. Naquele dia, ele já tinha dito que trabalharia para que eu não estivesse mais naquele plenário e que ficaria mais feliz se eu lá não estivesse. A análise que a gente fazia, então, no mandato era, porque foi perto do calendário eleitoral, que se eu fosse reeleito, dificilmente ele conseguia operacionalizar uma cassação, por dois motivos. Primeiro, porque eu sairia respaldado das urnas. É difícil você cassar alguém que acaba de ser respaldado nas urnas. E segundo, porque não teria muito sentido, porque eu poderia tomar posse para um novo mandato a partir do dia 1º de fevereiro. Então, seria um esforço que ele colocaria em prática e que não daria consequência à vontade dele. Ele chega no plenário da Câmara e chega a dizer o seguinte, olha, deputado Glauber, eu gostaria que o senhor me procurasse para que a gente pudesse conversar. Ele fala isso no microfone depois das eleições. E eu não fui conversar com o senhor Arthur Lira, mas a nossa liderança de bancada foi conversar com o Lira. E o Lira, na conversa, diz, não estou entendendo o Glauber, ele está continuando com isso. E Sâmia, como líder de bancada, falou, ele está fazendo a luta política, e você acabou de tentar caçar o mandato dele. Isso porque ela estava na reunião do Colégio de Líderes, onde os líderes têm que ir toda semana. Aí ele responde para ela, mas ele já não se reelegeu bem, vamos parar com isso. Ou seja, ele tenta, de alguma forma, um acordo para que eu não mais fizesse enfrentamentos a temas que são fundamentais. Então não é só uma vingança em relação ao passado,
é a certeza que eu não vou continuar fazendo esses questionamentos sobre orçamento secreto, sobre as fazendas, sobre as denúncias. Ou seja, quando houve a denúncia por um veículo de comunicação sobre aquilo que não tinha entrado na declaração dele, a justiça eleitoral, das fazendas que tinha, eu fui à tribuna, fiz o questionamento. Quando ele tampou a entrada, a passagem, não deixou que as galerias fossem ocupadas, eu fiz esse questionamento plenário. Isso, inclusive, foi revelado por Sâmia agora, lá no Conselho de Ética, que Sâmia tem um contato com ele. A gente tinha acabado de perder o meu cunhado. Ela estava com uma escolta concedida pela Câmara, e então ela solicita que a escolta continue. Ele vira e diz para ela, com certeza, pode contar. No dia seguinte, eu questiono o motivo dele não ter liberado as galerias do plenário da Câmara para que as pessoas pudessem acompanhar uma sessão. Foi um questionamento, inclusive, firme, mas simples, né? Mas não deixei de fazê-lo. Ele, no dia seguinte, corta a escolta. Então, assim, esse é Arthur Lira, entendeu? No momento em que você estava as investigações acontecendo, onde você não tinha ainda um indicativo mais preciso de um fechamento de inquérito, ele vai e corta. Sim. Então, respondendo a tua pergunta para não fugir dela, tem a ver com o passado, mas tem a ver com uma tentativa também de me colocar no bolso do paletó dele. Ele imaginava que fosse alterar essa posição do relator e que a partir daí não. Agora, Glauber vai diminuir a intensidade ou vai fazer um acordo político aqui com a gente. Quando isso não acontece, evidentemente ele dobra a aposta e ele coloca todas as ferramentas que tem à sua disposição para essa cassação ser aprovada, daí o resultado de 10-2 no Conselho. É isso, a gente estava até conversando aqui, eu e a Cris, a gente gravou um programa no ICL a respeito disso, que vai ao ar na segunda-feira, sobre a rapidez do Conselho de Ética. Nesse caso, nunca vi o Conselho agir tão rapidamente, tantos outros processos importantíssimos que estão parados, andando. A forma contundente como o Glauber o enfrentou, só 2 homens enfrentaram o Arthur Lira no Brasil recentemente. O mandato do Glauber e o Flávio Dino, que agora está indo atrás do orçamento secreto, mas claro, protegido como ministro do Supremo. Institucionalmente. Digamos, até... não é fácil enfrentá-lo, mas é uma posição mais confortável do Dino. E você, com mandato, você correria realmente esse risco. Isso é pelo enfrentamento, deputado. Não tem outra coisa. É o único que vai lá com a lista de fazendas compradas sabe lá como. Deputado Glauber Braga, mais uma vez, a nossa solidariedade da nossa equipe. Quero agradecer sua gentileza de estar aqui em meio a essa elaboração também de resposta que o senhor vai trazer agora. E a gente espera que o senhor consiga, enfim, trazer a melhor resposta, o melhor resultado possível dentro desse contexto, que é muito violento também, que o senhor está passando, a gente sabe. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer a Cris Serra também, que ficou com a gente hoje por mais tempo. Cris, boa noite. Obrigada a vocês dois. Obrigado. Boa noite. Eu que queria agradecer, se vocês me permitem nesse final, só dar uma informação, porque muita gente tem perguntado, e fazer um convite. As pessoas têm perguntado, e agora? Qual é o próximo passo, Chico? Muita gente fala sobre isso. Sim. Tem 2 possibilidades. Teve um deputado, eu não sei se vocês viram no Conselho de Ética, que me ameaçou de um afastamento cautelar. Ele disse, dependendo de como for a sua linha de defesa, eu vou entrar com um pedido de afastamento cautelar. Ou seja, se você for dócil conosco, eu não peço seu afastamento cautelar. Então, a gente está monitorando diariamente para ver se eles vão pedir o afastamento cautelar. Se isso acontecer, você tem um processo que é em 72 horas a ser avaliado pelo Conselho e voltar para o plenário. Se isso não acontecer, eu tenho 10 dias para apresentação de defesa, combinado com mais 40 dias de finalização desse processo no Conselho de Ética e depois vai ao plenário. E foi chamado um ato de solidariedade aqui no Rio, na ABI, que vai estar acontecendo na próxima quinta-feira, às 18 horas. Então, quem puder estar junto com a gente também na quinta-feira, às 18 horas, vai ter esse ato de solidariedade. E agradecer a todas as mensagens de solidariedade que estão vindo das mais variadas regiões, as mensagens. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigada, deputado. Obrigada, Cris. Um abração. Obrigada, gente. Um abraço. Bom, então fica aí o recado, né? Vai ser no dia 19, na quinta-feira, às 6 horas, como o próprio
o deputado Glauber Braga trouxe aqui. Quero chamar Luiz Nassif, que está esperando para conversar com a gente também nessa sexta-feira. Ainda temos outros assuntos para tratar aqui também. A gente falou no começo do programa, né, Rodrigo, sobre a briga de Musk com o nosso judiciário, mais personificado na figura ali do Xandão. O ministro Alexandre de Moraes tirou do ar o X, porque não estava cumprindo decisões da Justiça, e agora ele determinou que 18 milhões de reais das contas do X, o antigo Twitter, no Brasil, e da Starlink, que também é do Musk, sejam transferidos para a conta da União, contas que foram bloqueadas para garantir esse pagamento de multas do X com a Justiça. E o Xandão decidiu que depois dessa transferência de dinheiro, as contas serão, então, desbloqueadas. Boa noite, Nassif. Que história, hein? Toda hora tem uma novidade. Se fosse a Lava Jato, eles iam transferir os recursos aí para uma fundação administrada por eles. Direto para a fundação. Aliás, tem 2 episódios aí parelhos. Aí, um é essa questão do Alexandre de pegar o dinheiro. Muita gente falando, acho que é absurdo pegar dinheiro de outra empresa, mas você vê, quando ele travou o caixa da Starlink, o X não conseguiu pagar nem indenização para os funcionários demitidos aqui, mostrando que as 2 empresas atuavam com caixa único aí, né? E outra coisa é o escritório de advocacia que foi contratado pelo Musk, pela Starlink, que é o maior escritório aqui de São Paulo. E o escritório pediu demissão aí. Por quê? Porque o escritório é um escritório de advocacia, ele tem que seguir a lei. E ele colocou na defesa do Musk que o X ia se submeter a todas as determinações do Supremo Tribunal Federal. E o Musk não quer isso, o Musk quer ver a fogueira campeando por aí, né? Então, e vai se consolidando, digamos, esse ato do Alexandre de Moraes de uma forma muito, muito relevante, né? Esse grande embate que você tem entre o conceito de nação e Big Data aí, as Big Techs, teve um capítulo agora excepcional. Isso vai fortalecer a Inglaterra contra o X, vai fortalecer a União Europeia para estabelecer limites aí, porque a quantidade de informação que esse pessoal tem é infinitamente maior do que a quantidade de informação dos estados nacionais. Então, o poder que eles têm de manipular a opinião pública é muito grande. E o Xandão, ele abre espaço aí, de uma maneira não muito... Como é que a gente falava antes? Não muito católica, né? Agora nem o termo muito católica funciona direito. Então, ele abre espaço aí para uma reação dos estados nacionais contra esse poder sem limite aí das grandes plataformas, né? Ô Nassif, a gente vinha falando aqui desde o começo do programa, o tema central hoje, aliás, nos últimos dias no Brasil, é a questão das queimadas. Do meio ambiente. Não tem como, né, Rodrigo? E aí, assim, tem uma impressão de que está demorando para ter articulação, mas tem também gente reagindo, né, Gabi? Eu não sei se era isso que você ia trazer, né? A Gabi, a gente citava no começo, né? A destruição na Amazônia, mas a destruição no Cerrado e a destruição do Pantanal, né, Chico? Que parece estar avançando de maneira, assim, muito grave, muito séria, e tem gente reagindo, querendo chamar a atenção para isso também. E o Pantanal, né? Foi onde tudo começou, né? Esse fogo, óbvio, também estava na Amazônia, mas no Pantanal estava grave há muito tempo. Uhum. Sim. E agora a situação tanto que a previsão com o aumento da temperatura é de fim do Pantanal, transformar em Caatinga. A gente trouxe agora há pouco, né, Gabi? E aí tem vários... Diga, Nassif, na sequência eu quero trazer um conteúdo. Você tem um movimento articulado. Uhum. Esse movimento é articulado por onde? Pelas redes sociais ou pela internet. Daí você fala, cadê a BIM e suas ferramentas de controle? A Polícia Federal não tem ferramentas de controle para enfrentar o crime digital. Isso é fruto típico do crime digital, sabe? Então, é um país que está... Quando a BIM e o próprio Exército, o setor de inteligência do Exército, adquiriu aqueles sistemas que permitem monitorar 60 milhões de CPFs aí, permitem localizar os celulares em qualquer lugar do Brasil. Você fala, para quê? Para quê? É para pegar índio? É para pegar quem questiona queimada, pô? Então, eu acho que o governo ele teria que atuar firmemente aí, mas os ministérios que têm que ser, ou as organizações que têm que ser convocadas é a BIM, Polícia Federal e o setor de inteligência do Exército, que está tomado aí por bolsonaristas aí, que, quando você pega Bolsonaro, quem que era o maior defensor aí
de queimadas aí, de ocupar a Amazônia, era o Bolsonaro, apoiado por Aldo Rebelo, um bando de malucos aí. Então você tem que pegar realmente o Ministério da Segurança Pública e o Ministério, pegar a BIM, Ministério da Defesa, eles têm que entrar, é crime, gente, é organização criminosa atuando. A Marina tem cobrado o Ministério da Defesa. Em São Paulo, seja para conseguir ampliar espaço de tomada de terras na Amazônia, né? É uma questão de segurança nacional. Fundamental você falar isso, Nassif. A gente tem tido mobilizações de setores da sociedade também, né, da cultura. Tem artistas que vão lançar uma campanha para o Instituto SOS Pantanal na próxima segunda-feira. A ideia é chamar a atenção para essa gravidade do que está acontecendo. Isso é muito importante. E o ICL teve acesso a um trecho do clipe de uma música, Ó Pantanal, cantada por nomes como a Letícia Sabatella, Maria Gadu, Chico César, e a gente vai mostrar para vocês agora com exclusividade. Chico, sabe quem teve acesso, hein? Composição do Carlos Renó, que o Nassif conhece muito bem. Vamos assistir? E da TT Espíndola. Vamos lá. Que aconteceu com tanto verde, tanta água e o céu azul que a fumaça diluiu? Quem tocou fogo e provocou um mega estrago à vegetação e quem o rio poluiu? Na natureza de beleza deslumbrante, vemos o rastro do desastre pelo chão. E o que já estamos vislumbrando mais adiante é de tocar e de cortar o coração. Pantanal, qual teu destino final? Nosso destino afinal, qual Pantanal? Achei maravilhoso, porque a música, ela tem um poder de sensibilizar as pessoas, que é incrível, né, Rodrigo? Dá para entender por que bolsonarista não gosta de música? Ah, totalmente. Chico, e a Letícia Sabatella, no começo até eu falei, a Letícia Sabatella, que voz que ela tem. Também. Eu não sabia que ela Linda, canta tão bem. Que voz maravilhosa, Chico. E a TT é da região, né? É do mundo pantaneiro. Ah, né? a TT Espíndola. O Chico É. Sá que teve, que recebeu em primeira mão, não foi isso, Chico? Isso. Porque esses artistas todos, o que é que eles têm em comum? Amam o ICL Notícias, né? Então, que legal. que bacana. E estavam sendo cobrados, assim, a extrema-direita está, assim, nas redes, parece que eles estão torcendo pelo fogo, tem isso, né? Isso, a extrema-direita. E dizer assim, e os artistas não vão fazer música agora para defender... Contra o Bolsonaro, querendo passar esse recado. Né? Fizeram, é que demora um pouquinho, tem que ter estúdio, tem que, né? Não é assim, o sujeito acorda e faz a música. Né? Só lembrando aquela noite do fogo, aquele dia do fogo, que foi no governo Bolsonaro, que queimaram vários locais na Amazônia e aqueles defensores da floresta lá, imputaram aos defensores da floresta o fogo. Foi um escândalo. Agora, pessoal, posso só dar um alô aqui? O Glauber Braga é fantástico, viu? Parabéns pela entrevista, pelo espaço aberto a ele. E eu digo, esse processo que acontece na Câmara hoje é a maior vergonha institucional do país. Uma quadrilha tomou conta da Câmara e tem um poder desse de caçar um deputado, rapaz, que é crítico. É inacreditável. É inacreditável. Nassif, obrigada por hoje. Boa sexta-feira para você. É um prazer ter você aqui com a gente. Valeu. Abração, pessoal. Boa noite, Luiz Nassif. Segunda, sexta-feira que a gente termina com o Nassif falando de música. Semana passada foi falando do Sérgio Mendes e hoje com o clipe. Dá até vontade de ouvir de novo, é que não tem tempo a nossa equipe. Já está dizendo que já estourou o tempo. Mas muito boa. Eu deixaria mais um trechinho, só o comecinho da Letícia Sabatella de novo, pessoal, não? Rapidinho. Olha de novo. Um pedido desse? Por favor, quem vai, não gente. atende, né? Vocês Vai lá, diriam pronto. não? Não tem o que dizer, não. Vai lá. Ué. Estão pegando, calma aí, que foi pego de surpresa, Que aconteceu com tanto verde, tanta água
E o céu azul que a fumaça de O luz. Ricardo Gouveia tá com o coração muito peludo, quer Quem terminar no tocou horário, na fogo e sexta-feira. provocou um mega estrago. Ah, olha lá, só um trechinho. Trechinho. Só uma palhinha. Acho que voz da Letícia. Depois dá pra Bacana. voltar também. Quem nos acompanhou aqui ao vivo pode voltar ao vídeo e ouvir. Sim, a partir de segunda vai estar liberado. Vai estar no mundo. Mas aqui no O clipe ICL, vai rodar, Você Primeira ouviu mão. primeiro, primeira mão. Gente, semana que vem também tem lançamento, hein? Bets, apostas online, o jogo sujo que ninguém comenta. A gente trouxe esse spoiler no meio do programa, pra quem tá atento, E viu? hoje, especial para o Chico Pinheiro, tem uma notícia pesada, porque diz respeito a Bets. A Bet chamada KTO, ou Cato, não sei como se pronuncia direito, colocou o nome agora no Mercado Público de BH. Eles venderam o nome Mercado Público KTO. Imagina, tomou conta até do Mercado Público de... É uma instituição de Belo Horizonte. Pô, isso não se faz. Esculhambação. Gente, e semana que vem a gente vai trazer o primeiro episódio dessa série aqui do ICL, que vai falar a verdade sobre as bets, vai contar bastidores, casos de corrupção, enfim, vários esquemas relacionados às bets, relação com saúde mental, como as famílias também estão em situação de vulnerabilidade por ficar apostando, muitas vezes famílias que não têm condição de comprar comida, né, Chico, mas que estão ali fazendo as apostas. Lançamento que acontece dia 19, quinta-feira também, 8 horas da noite, evento online, gratuito, mas que você tem que fazer a sua inscrição. Você pode se inscrever em sln2.com.br e a gente tem um trechinho do trailer para tocar aqui, não é isso, pessoal? Essa série que vai ter Juca Kfouri, Miri Lacombe, Eduardo Moreira, Roberta Garcia, Ronaldo Couto e grande elenco. Vamos assistir o trailer. As bets continuarão a invasão de maneira como estão fazendo, sem que ninguém bote um olhar crítico sobre o que está acontecendo. Eu entrei em depressão por conta do jogo. Quando eu já perdi, uns 300 mil reais eu perdi. Você vai ganhar hoje, você ganha amanhã, no terceiro dia a banca já te matou. 80% dos pacientes que chegam para tratamento falam o seguinte: olha, eu considerei até me matar como uma última saída honrosa. Suicídio mesmo foi tentado por 20% dos nossos pacientes. Já foi tentado por ocasião da procura do tratamento. O jogo não vai fazer ninguém enriquecer. Por quê? Porque a lógica é que quem ganha é a banca. Talvez o único atalho que exista para enriquecer seja vendendo a ilusão de que existe um atalho para enriquecer. É uma questão que está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista. Economicamente é um desastre, porque você está concentrando renda, tirando renda de pessoas que poderiam ser produtivas com aquele dinheiro em troca de nada. E vamos ver para quem foi esse dinheiro. A busca por essa fantasia do enriquecimento, ou mesmo na Simples distração de fazer uma fezinha, há uma armadilha perigosa: o vício. Gente, direção de Helga Simões e Márcia Cunha, roteiro de André Uzeda e Antônio Farinati, a montagem é do PH Mota. Não esquece que para você poder assistir o nosso primeiro episódio, você tem que fazer a sua inscrição, que é de graça, o ingresso para o lançamento da nossa nova série original aqui no ICL. Na íntegra, você vai assistir o primeiro episódio e tem trechos inéditos de outros também que você vai ficar sabendo fazendo a sua inscrição em icln2.com.br. Agora sim, Chico Sá, tá liberada a Jurubeba? Tá liberada a Jurubeba no dia, agora uma pitadinha histórica, no dia da cachaça. Olha! Que foi liberada num dia como esse pela rainha Luísa de Gusmão, uma rainha regente de Portugal, liberou a cachaça no Brasil. Dia 13 de setembro é dia da cachaça? Em 1661. Olha só. Chico Sá também Ele é cultura. Muita história. É toda a cultura, esse homem. Muita história. Não é qualquer sexta-feira. Com moderação, hein, torcida brasileira. Como eu sempre digo, com juízo, mas nem tanto assim. Também. Isso aí. Boa noite, Rodrigo Viana, Chico Sá, para toda a nossa comunidade. Que vem a chuva. Que vem a chuva. chuva. Torcendo pela chuva. Bom final de semana a todos. Seguinte, galera, a gente sacudiu as estruturas desse mercado de bet. Tô sabendo que dentro dali das redes de televisão, dos jornais e nas próprias empresas de bet, o assunto é a campanha que a gente lançou
contra essas propagandas de bet. Agora eu só tô aqui para dizer para você o seguinte, eles não perdem por esperar. Porque vai vir aí, no dia 19 de setembro, na quinta-feira, quando a gente vai lançar a nossa série documental Bet, o jogo sujo que ninguém comenta, vai deixar esses caras sem dormir. Então é só para avisar o seguinte, se vocês estavam achando que estava ruim o que a gente fez até agora para vocês, vai ficar muito pior. Vambora, desmascarar esses caras que estão acabando com a vida da população mais pobre brasileira. Encontro vocês dia 19.